Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet, através do portal tvmaceió.tv.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar sobre o autismo, com Mônica Ximenes, presidente da Associação de Amigos do Autista de Alagoas, e Maurício Lima, de Mendonça, diretor de divulgação e difusão da Associação de Amigos do Autista de Alagoas e membro do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor, nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje, agradecendo a você, telespectador, amigo, pela audiência. Hoje temos a grande alegria, amigos, de ter aqui um membro do Movimento Familiar Cristão e também a Mônica, que é presidente da Associação dos Amigos do Autista de Alagoas, e o Maurício, do Movimento Familiar Cristão, do grupo Nova Aliança. Estamos mais uma vez cumprindo aquele planejamento que foi pedido no reencontro do ano passado. Atender os grupos, os problemas, as sugestões, as críticas, trabalhando para que a família dia a dia cresça. Porque temos tanta gente hoje atacando a família.
tantos grupos querendo destruir completamente essa família linda que Deus criou. Mas estamos conseguindo disseram que estamos até conseguindo mudar a novela, porque nós chamamos pressa. Estamos reagindo como família, gente. Como cristãos e como família, e como movimento familiar cristão. Não vamos dar trégua. Aceitamos as diferenças, convivemos com o diferente, mas somos defensores grandes, sem trégua, para aqueles que querem destruir a família. Ninguém destrói. Nem a família, nem a nossa igreja, como Cristo prometeu. Então hoje temos esses dois aqui, são baluartes sobre o autismo em Alagoas. Começaria perguntando a você, Mônica, o que na realidade é o autismo? O autismo é uma síndrome, né, que ainda não tem as causas bem definidas. Infelizmente ainda não se sabe o que causa o autismo, né, quais são as motivações e quais são, digamos assim, as questões genéticas ou não, ou neurobiológicas. Mas a gente sabe que é uma síndrome que acomete muito mais meninos do que meninas, né? Na verdade, são 4 meninos para cada uma menina. Hoje a incidência é muito mais com os meninos. Por isso que a cor do autismo é o azul, né? Por causa dessa questão de acometer mais meninos. E aí, o autismo, ele é uma síndrome que traz assim, um comprometimento em 3 áreas. Né, a área de linguagem, a área de comportamento e a área de interação social. Então, uma criança que tem uma dificuldade, né, de comunicação, uma dificuldade em relação ao dia a dia, comportamentos repetitivos, né, não aceita novidades no dia a dia, uma criança que não tem uma interação normal com a família ou com outras pessoas, né, outras crianças e tal, essa criança precisa ser, assim, digamos, investigada, observada. São, né? Como fosse pré-requisito e reconhecer, né? Exatamente, pré-requisito. Junto com esses tem que estereotipias, né, que são movimentos repetitivos que a criança vai fazendo e, por exemplo, girar a tampa de panela, balançar as mãos, né, com flap, andar na ponta dos pés, se balançar também, rodopiar e, por exemplo, ao brincar com algum brinquedo, ela não colocar na forma funcional daquele brinquedo, mas, por exemplo, colocar um carrinho de cabeça para baixo, uma bicicleta de cabeça para baixo e ficar só girando as rodas. Então, essa criança precisa de uma investigação maior, né? Precisa de um olhar para que possa se averiguar e até tirar dúvida se ela tem algum comprometimento tipo do autismo, né? Uma outra característica muito interessante é que é uma criança que a gente chama pelo nome e ela não atende. A gente sabe que criança até 1 ano de idade já começa a atender pelo nome. E uma criança com autismo, ela pode chegar a 1 ano, 2, 3, 4, sem atender, sem responder quando é chamado pelo nome. Então, exatamente, por causa dessa questão do comprometimento da comunicação, né, dessa parte. Então, são várias características. Um médico, um psiquiatra, ele pode seguir um conjunto, né, de perguntas e de questões lá que pode identificar os aspectos do autismo numa criança. Mesmo na tenridade, logo no primeiro ano, 2. Existe uma campanha agora até dos psiquiatras mais famosos para que se faça logo na mais tenridade. Né? Qual seria a idade mínima? Aí, entre 1 e 2 anos é bom já haver essa investigação. Existe uma corrente que diz, antes de 1 ano dá para identificar. Mas aí a criança é muito novinha, nem os pais vão estar identificando nada para dizer assim, vai levar para uma pediatra ou para alguém, né? Mas entre 1 e 2 anos é uma idade boa para chegar e começar a investigar. E se a criança tiver realmente desvios no curso normal do seu desenvolvimento, é importante, e tiver essas características que a gente já contou, né? É importante que seja investigado. Maurício, você que também vive nessa associação, participa dos problemas também, o que você diria em relação aqui em Maceió, Maurício? Existe um direcionamento, uma propaganda suficiente, um apoio das autoridades, dos médicos, do setor público em relação ao autismo, a maior conhecimento, divulgação, proteção dos pais?
Na realidade, a gente é bem carente, a começar até para você obter o diagnóstico de uma criança autista. Então, assim, os médicos, eles têm todo um receio de dar algum diagnóstico ainda no início. Então, receio de possivelmente um diagnóstico errado ou equivocado, né? Então, assim, eles têm a gente esbarra nessa dificuldade de diagnosticar. Então, assim, o autismo, ele não tem um exame específico, não tem um exame. Então, não existe isso, você fazer um exame e sai algum teste, alguma coisa e sai o resultado. Então, o teste, então, vai ser essa dificuldade da interação social, vai ser essa dificuldade na linguagem. Então, são características do comportamento que a gente vai observar que aquela criança é autista. Então, para desenvolver essa criança, a gente utiliza um tratamento, uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e educador físico. E através disso é que a gente vem conseguindo evoluções com a criança. Então, com relação ao setor público, a gente tem a dificuldade inicial de conseguir um laudo, de sair o diagnóstico da criança, e depois com relação ao atendimento, porque assim, muito bom, tem bons profissionais, tudo, mas o que acontece? A gente fundou essa associação porque nós somos pais de crianças com autismo, e assim, a gente preza por um atendimento individualizado. Porque assim, já é tão difícil, Então assim, a criança, ela não nasce autista, ela desenvolve o autismo. Ela não nasce autista? Não nasce autista. Então ela desenvolve o autismo. Então não existe a causa do autismo. Há quem diga que seriam vacinas, há quem diga que seria genético. Então assim, a gente se preocupa daquele momento que a gente recebeu o laudo, ou a gente vê uma criança com determinadas características, e como vai ser daqui para frente, para a gente desenvolver essa criança. Então a gente aí fundamos a associação, e a gente, que é a AMA, a Associação dos Autistas, dos Pais e Amigos dos Autistas, na Jadresídio, na Jatiuca, e assim, a gente faz um atendimento multidisciplinar, é um rateio de despesas, não existe assim. É uma entidade. São voluntários mesmo? São voluntários, somos voluntários, todos nós temos as nossas profissões, tudo. Então, assim, a gente se dedica à causa, porque somos pais de autista, E assim, na verdade, o que aconteceu foi que a gente não encontrou esse apoio do poder público, para nos ajudar nessa. Só aqui ou em qualquer parte do país? Nosso país inteiro a gente procura. Tem poucos estados na federação que fazem essa ajuda. Que tem um atendimento que a gente pode dizer um atendimento de qualidade produzido pelo setor público, porque na verdade é o seguinte, o autismo, algumas correntes dizem que ele se desenvolve, mas outras correntes dizem que ele é congênito, que já nasce com. Então assim, não tem como detectar isso. Ainda não tem como detectar. Então, na verdade, quando você vê, como família, você vê um desafio na sua casa. Você tem um filho com autismo, com 1 ano, 2 anos de idade, no meu caso, com 1 ano e meio, eu mesmo detectei que ele tinha autismo, porque o pediatra não queria... Também tem filho autista? Eu tenho. Você também, Maurício? Também, isso, o meu tem 13 anos. 13 anos? 13 anos. O meu hoje tem 5 anos. 5 anos. E desde 1 ano e meio de idade, que eu, entre 1 ano e 1 ano e meio, que eu comecei a desconfiar. Qual foi o primeiro sintoma? Na verdade, ele não falava, E eu tinha outro filho mais velho que com 1 ano já falava, eu também com 1 ano já falava, então eu comecei a desconfiar. E também ele era muito disperso, ele não buscava outras crianças para brincar. Emitia sons, pelo menos? Não. Emitia sons assim, mas não de falar, nem de se comunicar. E ele começou a ter alguns comportamentos repetitivos, de girar a tampa de panela, essas coisas, e eu comecei a observar. Sim. E no meu caso foi muito interessante, porque eu fui pra internet e comecei, Criança com menos que 2 anos, que não fala, que tem esse tipo de comportamento. Aí eu cheguei no autismo, e cheguei no consultório da pediatra e disse: olha, esse menino tem alguma coisa diferente no desenvolvimento dele. Será que ele tem autismo, Aí a pediatra, eu lembro como se fosse hoje, a pediatra disse: como que uma mãe pode pensar que o filho tem autismo?
Eu falei, eu não estou pensando, eu estou percebendo que tem preocupada, características né? diferentes. Quer E eu saber. preciso saber para saber o que é que eu vou fazer. Tirar dúvida né? sua e trabalho. Mas ela disse não. Aí jogou um lápis assim no canto e ele olhou pro lápis. Ela disse, tá vendo? Se fosse autista, não ia olhar. Foi uma coisa estranha, né? Aí eu digo, tá bom. Foi reflexo dele, olhou, claro, né? Ele é muito esperto. Aí eu comecei. Não, exatamente. Aí eu também disse, não, eu vou para outra pediatra. Aí outra pediatra, uma boa pediatra daqui de Maceió, que já era mais antiga, aí eu vou para ela. Me indicaram, cheguei lá, ela fez uns testes com ele e disse, bom, eu tenho 3 possibilidades. Ele pode ser surdo, ele pode ter um problema neurológico ou ele pode ser autista. Já. Eu digo, beleza, então vamos lá descobrir o que é. Ela disse, então vamos fazer teste do Bera, teste disso, teste daquilo, vamos fazer um eletro também. Né? E tudo normal. Ele não era surdo, ele não tinha nenhum problema neurológico. Aí ela disse, então eu lhe encaminho para uma neuropediatra. E me encaminhou para uma neuro. A neuro chegou e disse, bom, vamos botar ele na escola? Ele tinha 1 ano e 10 meses nessa época já. Vamos colocar na escola, porque na escola ele vai interagir com os outros. Desenvolver mais a capacidade. E ninguém falava de autismo aqui, eu também não sabia de nada. Não sabia nem se escrevia com U ou com L. Aí, vamos para a escola, bora para a escola. Levamos o menino com 1 ano e 10 meses para a escola. Pai, né? Chegou lá, com 15 dias a escola me chamou. Olha, esse menino está precisando de uma fono. Eu digo, tá certo, vamos para fono. Aí começou a terapia de fono. Depois a fono disse, ele precisa de psicóloga, vamos para terapia de psicólogo. E o que aconteceu comigo foi que eu comecei a perceber como era a terapia e achar que não estava tendo muito resultado. Embora a gente queira, pai sempre queira ter resultado, né? Mas eu achava estranho aquele tipo de terapia. Uma terapia que não era direcionada. Uma terapia que era assim, vamos ver o que é que ele está interessado hoje e tal. Aí eu digo, não, eu quero saber se esse tipo de terapia é o que é adequado. Aí comecei a pesquisar na internet onde é que estavam falando sobre autismo, onde é que tinha evento e tal. A internet é ótimo. É como o Dr. House na televisão, testa tudinho para depois saber o que é, né? Aí quando, exatamente, eu digo, estão testando com meu filho. Eu digo, não, mas eu quero uma coisa que já seja uma terapia, que seja certa e definitiva. Né? Aí comecei a ver uns nomes esquisitos na internet, de umas metodologias, eu digo, mas ninguém nem me falou nada sobre isso aqui. E aí eu digo, então eu vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo para levar o filho para diagnóstico e tudo. A idade dele? 2 anos de idade, 2 anos e meio. Ele tinha 2 anos e meio quando eu fui para São Paulo. 2 anos e 9 meses, agora exatamente. Quando eu fui para São Paulo para um evento. Eu digo, eu vou saber, né, o que é que está acontecendo. Aí cheguei no evento, ninguém falava sobre nada, porque a teoria que o pessoal seguia aqui era psicanálise. Ninguém falava de nada de psicanálise para atender autista. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? E depois eu digo, vamos ver se alguém no Nordeste fala sobre isso. Porque trazer o menino para se consultar aqui e voltar, naquela época ele era super hiperativo, né? E nem dormia direito, acordava cedo, ficava subindo em tudo por dentro de casa. Então eu digo, para levar esse menino para São Paulo vai ser complicado. Aí eu ficava pensando, né? E teve uma amiga que disse, não, traga aqui para minha casa. Tu mora em que andar? Ela, 11º. Tem tela na sua janela? Ela disse não. Aí eu, pelo amor de Deus, não posso ir não. Perigoso. Porque o meu menino sobe em tudo. E eu não quero ficar maluco, não vou não. Sentir culpada depois, né? Exatamente. Aí eu disse, não vou para São Paulo, ir para hotel do mesmo jeito. Porque você não pode dizer que vai ficar no primeiro andar, né? E aí eu digo, não, eu vou tentar trazer alguém para cá. E consegui conhecer um pessoal de Recife que tinha alguma noção daquilo que estava se falando em São Paulo. Comecei a levar para Recife, foi quando eu comecei a ter contato com as abordagens TEACH, PECS, ABA, que são já mundialmente utilizadas, só que aqui em Maceió ninguém sabia nem o que era, né? Nem se falava. E aí eu comecei a ter contato com essas metodologias, até que essa psicóloga de Recife me disse, olha, é bom vocês terem alguém em Maceió para começar a fazer o tratamento com ele, com seu filho e com outros que, né, começam a aparecer. Tratamento específico para o autista. Exatamente. Isso. Existe esse tratamento. Existe. Com essas metodologias, o TEACH, o PECS, o ABA, a integração sensorial voltada para pessoas com autismo, educação física voltada para pessoas com autismo. Então, tudo com a técnica própria do autismo. Tudo com técnica própria. E aqui tinha Maceió, não? Nada. Aí é o desespero. Porque você ouvir num congresso três frases que me marcaram muito. Detecção precoce, né? Diagnóstico precoce, tratamento intensivo
nos Estados Unidos se faz pelo menos 30 horas por semana. E com quem sabe? Ora, A terceira é mais detecção difícil. precoce eu já tinha detectado, não tão precoce ainda, mas tratamento intensivo, além de custar muito caro, né? Impensável na época, eu O já Estado estava não pagando. paga isso, O né? Estado não paga. Na época, uma Plano de saúde consulta também não. já Para variar, né? de menos de 1 hora custava já R$ 80. Então eu fiz as contas, meu Deus, 40 horas a R$ 80 por semana. Menino. Imagine quanto ia ficar no Quantas mês. horas? 12, 40 horas. 40 horas, né? Ou pelo menos 30. A R$ 80 uma A hora. R$ 80 uma hora seria 3.200, quanto? 3.200 3.200 por semana. semana. Por semana. Ia dar Baratinho, 12 mil por baratinho, mês, 12 né? mil por mês. Tem que E ser aí eu magnata. comecei a pensar, eu digo, não Fica tem. quase apavorado, né? Fica desespero. E R$ 80 falando de um profissional. de um E a gente profissional. tá falando de um profissional, um Fora. fonoaudiólogo, né? A gente tá falando de um Então, fonoaudiólogo, na verdade, um você terapeuta ocupacional, faz a ideia assim, né? De um R$ 80 profissional. por cada um. E aí você ter esse valor, né? E uma coisa importante, assim, não era um profissional só, como o Maurício está dizendo. Mas a gente precisava de vários, né? E aí, esse profissional que eu estava não tinha conhecimento dessas técnicas do autismo. de convênios não nada. tem, não existe Convênio convênio eu pra tenho desde que ele nasceu Mas e nunca não- usei para não isso. existe. Médico é só para dar o diagnóstico e dar a medicação. Na verdade, quem faz o tratamento mesmo é a equipe multidisciplinar, como o Maurício já falou. E aí foi muito difícil. Eu olhei para um canto, olhei para o outro, não tinha nada. Bota na escola, continua procurando tratamento. E assim meu filho perdeu um bom tempo, porque era de tratamento em tratamento, as pessoas não sabiam o que fazer. Então a gente começou a se juntar como pais, 2006, 2007 começou a se juntar como pais, 2008 a gente fundou no papel a associação. Né? Vamos tentar, na época a gente se juntava para trazer profissional de fora, para ensinar os daqui. Na verdade era isso. Era uma troca de experiência de vocês. Era. Né? E depois a gente foi crescendo, foi tendo mais pessoas, né? Vai chegando mais pessoas. Maurício e desse tempo conseguiu. também? Não. Não. E Mais depois? recente, Maurício é mais recente. E aí a gente começou a se juntar e chegou a formar, né, em 2011, alugou uma casa, numa ideia pioneira assim, alugou uma casa, montou o nosso próprio estrutura. Tudo partilhado. Tudo partilhado. Cada pai trazia Ainda hoje alguma assim? coisa, ainda assim. E quando a gente foi montar, eu me lembro que a gente fez uma lista. Essa lista desde 2006. Eu encontrei até uns rascunhos. Desde 2006 ela já estava pronta. Precisava de uma geladeira, de um fogão, né? A gente fez toda a Como lista. vai ser? Como vai ser, né, Maurício? Aí, Cadeira pra mesa, sentar cadeira, nele. tudo a gente tinha já uma lista, né? Não tinha nada. Tinha a lista. Essa casa? Essa é a casa onde funciona a associação hoje, né? E assim, depois de um ano procurando casa, Deus nos agraciou com essa daí. A gente alugou de um estrangeiro, inclusive. E a gente foi para essa casa e montou o serviço. Os primeiros passos, né? Os primeiros passos. Tudo que tem nessa casa aí foi doado pelos pais, por rifa, por movimentação, por palestra que a gente começou e tal, né? E a gente começou a trabalhar nesse sentido. Aquele parquinho que está sendo visto lá atrás foi uma família que doou. Aquela cama elástica que também foi vista foi outra família. E assim a gente vai. Um foi catar pneu em algum canto, outro foi catar os outros materiais. Para contato, qual o telefone de lá de vocês? 3316-3573. 3316-3573. A gente funciona nessa casa lá perto do Shopping Maceió, com muito esforço dos pais. Tudo que a gente faz é rateado. É aberta os 2 horários? É aberto nos 2 horários. E assim, a gente precisa de apoio, sim. A gente precisa de abrir as portas junto com o setor público. A gente precisa abrir as portas para que a comunidade venha nos ajudar, porque somos pais que se cotizam, mas tem desde a vendedor de churrasquinho lá, que paga o rateio com a bolsa que ela recebe. Que vive de loas. Que vive de loas, né, Maurício? Até as pessoas que têm um emprego e conseguem a duras penas, né? Na verdade, a gente consegue com muito esforço. Mônica e Maurício, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos em instantes com o programa Família em Pauta para conversar mais detalhes, como ajudar essas famílias, como participar e também ouvir como você descobriu isso da sua família, Maurício. Vamos para o nosso intervalo.
abril, a Blumari vai fazer de tudo para você sair de Fiat Zero. É a promoção Abril Mais Feliz Blumari. Preços e taxas como você nunca viu antes. Confira. Novo Uno Attractive completo por R$ 34.990 ou entrada mais 48 fixas de R$ 499 com taxa de 0,99. E mais, toda a linha Novo Palio também com taxa de 0,99 e emplacamento total grátis. Fiat Blumari, a marca do seu carro, em 2 endereços. Gustavo Paiva e Via Expressa. O que é evoluir? Evoluir é surgir pequeno, crescer com o tempo e com a força constante do trabalho. É criar novas possibilidades, realizar um sonho e servir. Todos os dias, a MED Rádios evolui, abrindo suas portas para atender e cuidar. Estamos aqui para trazer o que existe de mais moderno em equipamentos e tecnologia de diagnósticos laboratorial e medicina nuclear. É a experiência de uma equipe especializada e humana, pronta para vencer desafios. E é assim que a MED Rádios evolui. Todos os dias, seguindo em frente na busca de novos horizontes e respostas para a saúde de todos. MED Rádios. Diagnósticos para a vida. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde, anexo ao Hospital do Açúcar. O seu produto com mais visibilidade e retorno garantido. Anuncie na TV Maceió, a maior cobertura da TV por assinatura em Alagoas. Agende a visita de nossa equipe e garanta o sucesso da sua empresa. Ligue agora para os números que estão na sua tela e veja como é fácil conquistar novos horizontes. Existem várias formas de você cuidar da sua saúde. Diagnósticos Santa Casa é uma delas. Num parque tecnológico dos mais modernos, os Diagnósticos Santa Casa realizam mais de 150 procedimentos com a garantia dos mais elevados padrões de cuidados e excelência hospitalar, certificados pela Organização Nacional de Acreditação. Exames podem ser feitos em qualquer lugar, mas diagnóstico completo e seguro você encontra nos Diagnósticos Santa Casa. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Em abril, a Blumari vai fazer de tudo para você sair de Fiat Zero. É a promoção Abril Mais Feliz Blumari. Preços e taxas como você nunca viu antes. Confira. Novo Uno Attractive completo por R$ 34.990 ou entrada mais 48 fixas de R$ 499 com taxa de 0,99. E mais, toda a linha Novo Palio também com taxa de 0,99 e emplacamento total grátis. Fiat Blumari, a marca do seu carro, em 2 endereços. Gustavo Paiva e Via Expressa. Água mineral Verdes, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Então chegou aqui aquele momento, Maurício, que nós queremos ver. Eu acho que o meu filho é diferente. Qual seria o passo a passo ao pai de família caminhar para detectar esse problema? Então, como foi falado anteriormente, então o autismo ele não tem um exame específico. Então seriam essa dificuldade da linguagem, da interação social, no comportamentos repetitivos. Então o autismo, por exemplo, então ele tem determinados comportamentos,
né? Então fica balançando a mão, fica agitado, né? Então, por determinados comportamentos, então ele vai verificar que aquela criança tem alguma coisa diferente. Então, qual profissional? Pai é que nota o pai isso, vai verificar por esse, ou a mãe, por esse comportamento. Então, através do quê? Vai procurar um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Então, esses são os profissionais que podem detectar. Que podem detectar e dar um laudo, né? Um laudo, né, relacionado que aquela criança precisará de terapias. Né? Então, existe um universo de terapias. Então, hoje em dia, o acesso à internet, você verifica que tem vários métodos utilizados. Nós utilizamos o método TEACH, que seria um método de aprendizagem, TEACH, uma abordagem comportamental. Uma abordagem comportamental e o método ABA também, que a gente utiliza. E o PECS. E o PECS. Né? Como seria o ABA e o PECS? Né? Então, o ABA, nós temos o quê? O ABA, então, vai verificar a gente vai anotar tudo que a criança faz. Entendeu? Minuciosamente. Na verdade, o ABA é uma análise do comportamento aplicada. Né? E aí, o que é que se faz com o ABA? O ABA é um método que trabalha a aquisição de novas habilidades. A criança com autismo, ela não aprende normalmente por imitação. Ela precisa ser ensinada. E muitas vezes, um comportamento, por exemplo, tomar banho, é um comportamento. Então, esse comportamento, para ser ensinado, a criança precisa aprender o passo a passo. O passo a passo do tomar banho. Então, diferente da criança. Exatamente. Então, a gente, através de... Aí o PECS, através de figurinhas, então passo a passo por figurinhas, né? Para comunicação. São várias metodologias. O PECS é para comunicação, o TEACH é para estruturação do ambiente. Então, a criança, de fato, evolui nesses programas. Com certeza. Então, assim, é uma coisa diária, é uma coisa constante. Quanto mais jovem, melhor. Né? Então, assim, meu filho, por exemplo, então a gente tem o quê? A gente tem as tarefas diárias, né? Pela manhã, e vai fazer isso, a rotina. Todo dia. Todo dia. Então, vai fazer aquela rotina. A gente faz essa rotina, então, por exemplo, tomar banho. Então, tem uma figurinha de uma criança tomando banho e escrito embaixo, tomar banho. Então ele pega esse daqui. Então hoje em dia ele já está falando. Né? Papelzinho mostrando algo fazer. Não, na verdade esse daí já está escrito, né? Os que a gente está utilizando são cartões de comunicação para a criança que ainda não tem a linguagem total, que não sabe ler. Né? Cartão de comunicação para ele se comunicar por troca de figura. Então o PECS é exatamente isso, sistema de comunicação por troca de figura. Então uma criança que ela não fala, ela precisa ser estimulada a falar, ou precisa, ela ter uma forma alternativa de falar, né? De se comunicar. Exatamente, de se fazer entender. Então, a gente utiliza o PECS, que é esse sistema que foi desenvolvido especialmente para isso, né? Para crianças com dificuldade de comunicação, que é um dos fatores do autismo. E aí, a gente foi descobrindo. Só que para trabalhar o PECS, não é simplesmente, vou pegar os cartõezinhos e vou fazer. Tem que aprender como é todo esse sistema que foi desenvolvido. Tem toda uma base científica por baixo. Associação, o pai tem essa informação? O pai tem essa informação, a gente tem cursos, inclusive o curso do PECS vai ter aqui em julho também. Muitos pais fazem cursos, a gente traz profissionais, a gente traz pessoas. Em julho agora? Isso. Em julho vai ter. Qual dia de julho? 6 e 7 de julho vai ter um curso sobre PECS. É só ligar para vocês. Isso. No telefone, como é? Repita. Na verdade a gente dá informação porque é direto com a pessoa especializada em PECS. Só tem uma fono no país que é especializada em PECS que dá curso. Então a gente trouxe essa pessoa para cá, formou os nossos profissionais. Custo de vocês? A gente rateia os custos. Tudo é rateado os custos, né? A gente pagou a inscrição de cada um. A gente, quando traz um profissional, a gente tem os custos da passagem, o custo com hospedagem, o custo de alimentação, né? E o de honorários. O custo de honorários. E também, assim, aí a gente sai buscando formas de que a gente possa diminuir um pouco esses custos, né? Então, assim, vai ser uma palestra. Onde será essa palestra? Então, a gente tenta conseguir o espaço. Gratuitamente. Cobra um valor para poder ter esses custos, né? Todos rateados, que não é barato. A AMA já fez mais de 15 cursos aqui. Só uma sugestão para vocês. No Movimento Familiar Cristão, nós trazemos especialistas, pessoas de fora, nós damos hospedagem nas nossas casas. E eles gostam muito. Pelo carinho, pela convivência. Não sei se no caso de vocês seria mais difícil, né? Porque a gente mexe assim com com profissionais, com
uma categoria diferente, né? Porque, na verdade, quando eles ficam em casa, na verdade... E são, assim, eles são profissionais que são reconhecidos nacionalmente, mundialmente, né? Então, assim... Não estão habituados com isso. Isso, são pessoas que eles não têm uma amizade. É diferente. E outra questão assim, às vezes, quando fica nas casas... Esse é o método que você falou, esse é o PEX, exatamente. Às vezes, quando eles ficam nas casas, os pais que hospedam ficam o tempo todo querendo fazer consulta, não né? Não deixa em paz. Às vezes, até quando eles vão... É outro mundo. Isolar no privacidade, liberdade. Exatamente. Aí fica o tempo todo querendo que faça consulta e o meu filho tá caiu bacinho, ficha, não tá... Pronto. Aí assim, pra eles ficarem... Eles já passam o dia inteiro fazendo palestra. De noite eles precisam de um descanso e reclusão, até pelas perguntas, né? É diferente. Então, não é que eles não queiram ficar. Eles são... Graças a Deus, a gente tem trazido pessoas muito boas e tal, e renomadas, como o Maurício falou. É porque realmente eles preferem o hotel para poder tanto descansar como essa questão de privacidade dele, né? Exatamente. Então, assim, uma pessoa que tiver uma criança com essas características, com essas dificuldades que a gente já falou aqui, né, não está falando até os 2 anos de idade, está com movimentos repetitivos, tem hiperatividade, não busca o outro, não atende quando é chamado, não tem noção de perigo. Então, essa pessoa precisa procurar um pediatra, né, e que vai encaminhar para um neuro, que vai encaminhar para um psiquiatra. Quando tiver fechado o diagnóstico ou a suspeita de diagnóstico, é importante já fazer a parte da terapia, né, o tratamento multidisciplinar, já começar e procurar também a associação também. Procurar a associação. Nós estamos lá para acolher essa convivência de paz, né, que o Maurício pode falar muito melhor do que eu, que ele tem visto isso, como é importante a gente trocar experiências. Agora eu notei uma coisa interessante, Maurício. Quando eu soube que você era pai de um autista, foi numa reunião do Movimento Mulher Cristão, uma reunião de coordenadores, que conversando assim, vamos abrir os programas do movimento para todos os grupos, trazer os seus problemas, especialistas, trocar aqui experiência conosco. E você disse assim, com muita humildade, muita simplicidade, eu tenho um filho autista. Pode ser feito um programa quase bem baixinho. E eu procurei saber todo depois quem era você e quem é que tinha um filho autista, ninguém sabia. Pois é. Notou se é aquele preocupação que tem, né, Maurício? Não, é porque assim, a gente, eu não sei se incomodar nada, mas assim... Não quis mais espaço, né? Meu filho, ele... inicialmente a gente tem uma dificuldade talvez de aceitação, né? Se pergunta o porquê, o que é que eu fiz, né? Mas depois, puxa, passa a fazer parte do seu dia a dia, é gratificante. Agora é nosso filho do movimento também, faz parte do movimento. É uma satisfação, é uma luta, é uma batalha diária, mas a gente, digamos, se aprende a conviver, né? E aprende até a gostar, sinceramente. Porque você demonstra uma pessoa tranquila, equilibrada, bom amigo, participativo. Graças a Deus, né? Isso é muito bom pra gente. O que você diria aos pais, um pai que tem autista? O que é que você diria para ele? Eu diria que procure a associação, estamos de portas abertas, somos pais, nós fazemos, não existe fins lucrativos, não existe comércio em cima disso, somos pais e a gente está ali para trocar experiência, trocar ideias e num bem comum, para tentar crescer, para tentar desenvolver os nossos filhos. Não existe cunho político, não existe cunho social. Estamos ali no sentido para servir, né? E buscar a melhor forma. E também tem esse CD. Isso a gente fez uma campanha, a gente fez um CD, um DVD para divulgar a Associação dos Autistas. Não tem uma campanha como Campanha Azul que falam que é isso? Isso. É desse mês. Na realidade, como o dia 2 é o dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, a gente lançou. Isso, 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. Passou já. Isso. E a gente lançou a campanha do Mês Azul. Mês Azul. Que é o mês dedicado ao autista. Então, assim, como a nossa associação ela vive essencialmente, fundamentalmente de doações, né? Então, o que é que a gente fez? A gente tem um DVD, né, que está divulgando a equipe multidisciplinar, os tratamentos terapêuticos da associação, e a gente lançou esse cofrinho que foi deixado em determinados pontos, né? Então, assim, algumas farmácias lojas, escolas.
né? A gente deixou esse cofrinho que seria uma forma de arrecadação. Mas né? não teria uma conta não da associação para se Tem depositar? Tem sim. É a Banco do Brasil. Anotar essa conta aqui também. A agência é 3186 dígito 0. BB 3186 dígito 0. Conta corrente 24. Conta corrente 24. 095 dígito 8. Isso. Como é o nome da conta? A Amigos Autista Alagoas. A Amigos. A Amigos. Essa é a nossa conta específica para doação. Autistas. A Amigos Autista Alagoas. Alagoas. Essa conta é específica para doação. Qualquer valor pode ser depositado aí. Nós ficaremos muito gratos. A gente precisa de tudo. Precisa de material de limpeza, precisa de material de papelaria. Já você Quem pessoalmente puder trazer, doador. Exatamente. E assim, ajuda muito, porque já a carga de trabalho, é grande, né? de pagamento, né, dos profissionais, de encargos, Claro. do aluguel dessa casa e da outra casa vizinha também. Então tudo isso é um ato de amor dos pais, né, para os filhos, para que a gente continue assim se fortalecendo também como família, né, lá, e assim continue se ajudando, né, porque uma experiência de um vai passando também para o outro. E a gente tá com esse projeto piloto novo que alugou a outra casa para as crianças que não estão mais em condições de estar, digamos assim, incluídas na escola comum, né? Crianças que já chegaram a 12 anos, 10 anos, 11 anos, que não aprenderam a falar, a ler, escrever. Então a gente tem um projeto muito específico para continuar estimulando falar, ler, escrever, mas no ritmo deles. Porque assim, enquanto é uma criança, né? Então a criança bonitinho, tudo. Então, mas veja bem, a criança de hoje é adolescente de amanhã. Então como seria? Como é que vai ser o dia a dia desse adolescente? Porque ele vai se deparar com o quê? Chega numa escola, aí tem o quê? 40, 50 alunos numa escola, na sala, né? Nessa sala, 40, 50 alunos, vai ter o professor de história, geografia, matemática, português. Então, isso tudo para uma criança autista é difícil. Então, vai ter essa grande dificuldade de interagir com as outras crianças, de aprendizado. A gente precisa, né, falar sobre essa questão da opção da educação especial. Tem crianças com autismo que vão se tornar adolescentes, mas que eles vão conseguir, né, chegar a uma inclusão e continuar na inclusão, né? Então eles vão conseguir prosseguir, como a gente fala, né, nessa proposta de inclusão. Mas existem crianças que vão se tornar adolescentes que não vão conseguir chegar nessa proposta da inclusão. Então, o que fazer com esses adolescentes que não aprenderam a ler no tempo e escrever e tal? Então, a gente está lançando essa proposta nova, por isso que a gente alugou a casa e transformou nessa proposta nova de uma turma piloto. Ainda nem fizemos o credenciamento dessa escola, porque a gente quer que seja uma escola especial, na contramão do governo. Vai ser a primeira? É isso. Aqui em Alagoas. Isso, a primeira escola especial para autistas aqui em Nos Alagoas. estados? E precisamos de apoio, porque, olha só, para credenciar precisamos ir contra a proposta do governo, que inclui todo mundo de todo jeito. Então já é uma luta. É difícil mesmo conversar. Já é uma luta. Vai ser difícil conseguir por causa desse. Exatamente. Da própria lei. É porque a escola atualmente, o projeto da escola tem escola inclusiva. Mas o que fazer com aquela criança que não consegue inclusão? Né? Então é muito fácil. Meu filho conseguiu, meu filho está desenvolvendo, meu filho conseguiu. Ótimo. E tá ótimo, parabéns. Mas o que fazer com aquela criança que não conseguiu ainda desenvolver? Né? Então chega uma escola, vai ficar o quê? Vai repetir ano, repete 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o que fazer? Então a gente está nesse projeto, né, do IDEA, que seria essa escola. A gente já o IDEA. Instituto para Desenvolvimento de Habilidades Educacionais de Pessoas com Autismo. Ideia de vocês? Ideia nossa. Iniciando aqui em Alagoas, Isso, que é o lado da por necessidade. Uma coisa que boa, é o lado da estado, né? Isso. A gente está lançando essas propostas todas porque a gente sente que elas são benéficas para os meninos. Para você ver, o meu filho está nessa turma piloto e ele ama ir para lá. Né? Então ele já sente necessidade, né? Já fica, já acorda já para ir para lá, e de tarde também ele está na parte, que de manhã ele está na parte alegria, né? Exatamente, de escola e à tarde para clínica. Então ele precisa de terapia intensiva, ele precisa estar lá o tempo todo, e a gente faz tudo isso como pai, voluntário, né? Nossa causa é toda voluntária, toda a diretoria da associação é voluntária, né? A gente faz tudo para ver se continua a associação existindo, porque nossos filhos precisam, né? E precisa de apoio. Então
Então, quem puder apoiar, tanto com depósito, como a caixinha aqui do Abril Azul. Esse Abril Azul fica nas lojas, farmácias. Em algumas lojas, farmácias, né? A gente colocou. Mas na televisão aqui, né? Quem tiver filho na Espaço Educar, tem uma caixinha dessa lá. Temos lá na Corpo em Movimento, lá no Farol. Temos no Salão Mutari, no Farol não, na Ponta Verde. Temos no Salão Mutari também, lá na Ponta Verde. Na Linda. Temos algumas outras lojas que a gente deixou. Farmácia do Trabalhador, né? Do Brasil. Então, algumas pessoas que nos permitiram. Na sorveteria Delícias do Cerrado também tá com uma caixinha dessa. Acho que o Cascão também foi levado uma para lá. Então, algumas pessoas que nos permitiram deixar a caixinha para buscar ajuda, doações para exatamente manter essa causa. Mônica, nós podemos de uma maneira muito mais forte de que só a caixinha seria um caminho também fazer, mas todos nós, para você que está aí nos ouvindo, na telespectador, estamos falando aqui para 500 mil pessoas nosso programa, gente. Para todo o Brasil está saindo, inclusive para o mundo pela internet. Existe essa conta, Banco do Brasil, conta 3186-0, dígito 0. A agência, a conta 24095, dígito 8. A Amigos Autistas de Alagoas. Gente, eu acho que é o meio mais fácil. O que é que diz o nosso evangelho? Não deve saber uma mão o que a outra faz. Não é isso? Para que saber que você deu R$1 ou deu 100 mil reais? Você não é fariseu, né? Diz o evangelho que aquela velhinha lá no fim da igreja, que tá, meu Deus, olha, eu só tenho aqui esse trilhozinho aqui, deu aquele R$1 na sua espórtula. E aquele na frente fariseu, meu pai, eu dei muito a você, eu estou aqui, deixei tudo. Para Deus, gente, o que vale é o que você dá, o que você pode fazer. Sinceramente, nós do Movimento Familiar Cristão, conheci esse Maurício aqui numa reunião de coordenadores e foi Deus que colocou você na nossa reunião, Maurício, porque eu vou ser um lutador. E diga a você, esse programa está aberto. Nosso amigo James, o seu fundador com o Jorginho aqui, tenho certeza que eles vão deixar aberto para vocês a qualquer hora, qualquer momento que precisarem, programações, fazer, porque a televisão está nas ordens de vocês. A própria televisão, o próprio Paulo vai passar, o Paulo da televisão aqui da TV Maceió já nos prometeu a passar direto aqui o DVD de vocês. Já direto, sempre, sem cobrar nada para vocês. Pela parte da televisão deles é essa. E o nosso programa também, venham aqui, participe, seus programas. Essa conta aqui não pode sair no vídeo aí não, né, Paulo? Essa conta vai colocar a conta Banco do Brasil 3186-0, agência 31860, conta corrente 24095-8, a Amigos Autistas de Alagoas. Se alguém do movimento, se um grupo desejar fazer uma feijoada, vai ser revertida a renda para a associação, né? Uma feira de roupas, sei lá o que, assim, tudo isso a gente recebe de muito coração, muito bom grado. Interessante que eu queria só contar rapidinho aqui, o pessoal nos Estados Unidos nos achou, né, uma fundação lá, e eles fazem essa venda de doces e vendas de usados e tal, e revertem o apurado para uma instituição e reverteram, acabou, né? Exatamente, e a gente fez um projeto para lá, exatamente para uns equipamentos que estávamos precisando lá na associação, e já estava precisando há muito tempo, e a gente não tinha condição de comprar, e a gente fez esse projeto, escreveu, traduziu, mandou para lá, e agora acabou de chegar a segunda remessa, né, dos equipamentos que a gente, eles mandaram dinheiro em dólar, e a gente fez as compras, tudo direitinho, em loja, com nota fiscal, com tudo certinho, fotografa tudo que chega, pra gente mandar toda a documentação para eles depois, né? Então, quem puder nos ajudar, nossa associação é uma instituição séria, é totalmente gerenciada pelos pais, né? A gente tem os pais que têm os filhos lá também, né? Quem quiser conhecer. E quem quiser conhecer, nós estamos lá de portas abertas, né? Nosso sonho é, num espaço desse aí, como vocês estão vendo, tem um terreninho do lado ali, colocar uma piscina de fibra, porque eles adoram água e a gente bota aquelas pequenininhas de plástico para dar um pouquinho de alegria para eles, mas nosso sonho é colocar uma piscina de fibra de vidro ali para que eles possam também aprender, nadar. Olha a frase, né?
Eu gosto de ser feliz. Exatamente. Né? Gente, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu deixo para você do Movimento para Cristão, membro do movimento, que os seus grupos de base nos tragam assuntos para o nosso programa. E também deixar aqui com vocês as considerações finais. Nós agradecemos ao Movimento Família Cristã por essa oportunidade, e é muito importante para a gente, como família, né, mostrar que ter uma pessoa com autismo na sua família não é um caso desesperador, não é um problema de todo tamanho, não é um caso que a gente não vai ter solução nem nada, mas é simplesmente um desafio que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa ajudar aquele ente e outros também. Então, a gente encarar como um desafio, encarar com fé, porque na verdade sem fé a gente não é nada, não é ninguém, e acreditar que com a união a gente pode galgar muitos passos. Né? Exatamente. E você, Maurício? Puxa, a gente queria agradecer ao Movimento Familiar Cristão, à TV Maceió, por esse apoio que está dando à nossa causa. E assim, é uma batalha diária, né, com muita luta, persistência, determinação e Deus no coração, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês também. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados, né? E a você, telespectador da TV de Maceió, pela sua audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. Em abril, a Blumari vai fazer de tudo para você sair de Fiat Zero. É a promoção Abril Mais Feliz Blumari. Preços e taxas como você nunca viu antes. Confira. Novo Uno Attractive completo por R$ 34.990 ou entrada mais 48 fixas de R$ 499 com taxa de 0,99. E mais, toda a linha Novo Palio também com taxa de 0,99 e emplacamento total grátis. Fiat Blumari, a marca do seu carro, em 2 endereços.